Pastor Maurício, quer uma mais fácil agora? Só que não, não tem moleza aqui nesse podcast. Agora, Pastor Maurício, a pergunta é a seguinte: Deus tem uma vontade específica para a minha vida? Deus tem uma vontade específica para a minha vida. Sim e não. Sim e não. Por quê? Vamos lá. Vamos pegar a história do apóstolo Paulo, por exemplo. O apóstolo Paulo, ele aparece no cenário já num momento um pouco conturbado. Ele participa da morte de Estevão. E Estevão, dentro daquilo que nós estamos conversando, então, a vontade de Deus era que Estevão morresse, sofresse aquilo ali daquela forma. A vontade de Deus que João Batista perdesse o pescoço. Então, a gente consegue perceber essa vontade de Deus dentro dessa construção que a gente estamos trabalhando aqui. Agora, quando eu digo sim e não, é porque a partir desse personagem apóstolo Paulo, você tem alguém que está procurando fazer a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus específica para Paulo é sim e também não. Porque ele, da cabeça dele, ele pensa estar fazendo a vontade de Deus. Mas era a vontade de Deus? Não. Mas para muitos era. Porque ele tinha o aval da lei, tinha um aval da busca, era um homem de oração, devoto, era um homem de testemunho, respeitado, tinha tudo para ser especificamente aquele projeto para a vida dele, mas não era. O projeto, a vontade de Deus, aí sim, a vontade de Deus não específica para Paulo. É uma vontade de que Deus pode utilizar a minha vida e a sua para ter um projeto maior. Por isso que eu disse sim e não. Porque o que acontece é que as pessoas pensam da seguinte forma: não, a vontade de Deus é que eu seja pastor em tal lugar. Poxa, mas isso é muito raso. Entendeu? Deus não vai chegar, não, tem uma vontade específica para você. Nunca será assim. A vontade de Deus sempre vai ser: eu posso ter você como um pontapé inicial, mas para alcançar um objetivo maior do que o meu. Nunca será só eu, somente eu. Eu, particularmente, eu não creio numa outra possibilidade. Não se trata de mim, justamente. Então, assim, por isso que eu disse sim e não. Porque eu tenho o privilégio, essa é a verdade, a graça e o privilégio de ser escolhido por Ele. Ó, por esse tempo vai ser você. Só que é muito mais do que você. Você vai desfrutar um pouco disso aqui. Amém. Por isso que eu costumo dizer, aonde eu lidero ou que eu participo, né, com as pessoas, eu falo assim: gente, é uma oportunidade que nós estamos tendo nesse tempo de servi-lo. Nós fomos chamados para servi-lo. Então, sim, nesse sentido, para esse momento, mas não porque a vontade é maior, é nesse sentido. Perfeito, perfeito. Pessoal, as perguntas estão difíceis, mas as respostas estão também superando muito, né? Estão em alto nível, glória a Deus. E é exatamente isso, são vontades específicas para propósitos muito maiores, né? Para propósitos que vão muito além de nós. É exatamente isso, não é sobre nós, é sobre Ele. É sobre o que Ele quer, a vontade dEle, o propósito dEle, que é um propósito muito maior. Porque isso você vai perceber, eu gosto muito da ironia bíblica, né? Você lê, sempre tem alguma coisa que me faz dar risadas na Bíblia. E eu aprendo muito com isso. Por exemplo, você pega inicialmente Saulo, Paulo, Barnabé e Paulo, depois há uma confusão entre eles ali. Se fosse por eles, não, é a vontade de Deus que aconteça na nossa vida. Nós dois somos fechamento, mas não era. Existe toda a Ásia, uma infinidade de pessoas para serem alcançadas, Amém. que fugia do controle. Então, se eu pensar dessa forma, eu acho que não tenho certeza, esse é o grande erro da igreja contemporânea, é justamente isso, é concentrar, tentar convergir todas as coisas para si. Exato. E você cria Perfeito. igrejas que são verdadeiramente
que não são, Deus não é o dono da igreja, a verdade é essa. Né? Pode ser a igreja segundo o meu propósito, porque a vontade é a vontade de Deus para a minha vida. Não, não esquece isso. Não existe isso. Não existe. Eu, particularmente, não acredito nisso. Perfeito.